Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início a este nosso evento aqui em primeira mão com a Luciana Fuda. É um enorme prazer e satisfação começarmos este primeiro ponto de vista com não só o desafio, mas a presença dela. Da minha parte, é uma enorme satisfação. O ponto de vista corresponde a um programa dentro daquilo que vem sendo o Via Consenso e nós vamos hoje ter aqui uma conversa e para quem não conhece ainda a Luciana, ela não vem da área do direito, ela vem da área de letras e é mediadora e aí você vai me ajudar, Luciana, se eu cometer aqui alguma gafe, mediadora no Sejus, que também é instrutora de mediadores pelo CNJ e além disso tem aqui uma carreira onde hoje se encontra na pós-graduação de serviço social. É isso, não é, Luciana? Isso mesmo, doutora Dulce. Também, recentemente, pós-graduada também em mediação familiar, civil e comercial. Fantástico. Então, hoje vamos ter aqui uma conversa sobre alguns desafios que a Luciana propôs de trazer-me. Para quem também não me conhece ou é a primeira vez que está comigo, deu para entender pelo meu sotaque que sou portuguesa. Eu costumo brincar que sou a portuguesa mais brasileira e com alma também mineira por conta do tempo que ali tenho vivido. E é um gosto estar aqui com vocês. A minha especialização é em gestão e resolução de conflitos, e é também um enorme prazer estar aqui com você, Luciana. E aí, hoje, nesse ponto de vista em especial, eu vou passar aí a palavra à Luciana, que tem alguns desafios para me trazer e aos quais eu me propus aqui não só a enfrentar, como também a aceitar. Satisfação imensa de participar, né, deste ponto de vista com a doutora. Os desafios que eu trouxe foram pertinentes para o momento que estamos aí vivenciando, onde precisamos aí nos adequar, né, com todas as questões de mudanças que estamos aí participando, e aborda exatamente o trabalho da mediação, né, que envolve toda a sociedade, que neste momento, mais do que nunca, estão ouvindo falar de mediação e conciliação. E dentro dessas propostas que eu trouxe, nós vamos falar um pouquinho do que fala a lei da mediação, né, que também aborda a lei 13.140, onde fala do que fala dos propósitos, dos princípios, né, da mediação. E nós vamos focar dentro do artigo 2º, que fala da confidencialidade, né, e da boa-fé, que é muito importante neste momento falarmos sobre isso. E uma das questões que eu trouxe para a doutora foi a questão que qual a diferença entre advogado mediador e advogado na mediação, doutora? Começando por este tema. Esse tema, ele não só é extraordinariamente desafiante, como ele é muito necessário de nós trazermos. Vocês já me conhecem, ou se não conhecem, vão passar aqui a saber o quanto eu sou assertiva em relação a esse tema. Não existe advogado mediador. Aquilo que existe é advogado na mediação e também existe mediador. Agora, a figura de mediador-advogado ou de advogado-mediador é algo que é errado de utilizar e é incorreta essa utilização por variedíssimas razões, não só por conta da questão dos princípios que a Luciana levantou, mas essencialmente porque quando nós falamos da atuação do advogado, nessa sua função e vocação que vai para além
de uma mera profissão, a sua atuação ela é parcial, isto é, ele defende os direitos, os interesses e também aquilo que são as legítimas necessidades e valores do seu cliente, diferentemente da atuação do mediador, que é uma atuação imparcial. Então vejam, por conta desta justificação, desde logo nós já temos uma primeira separação. Ou eu atuo como advogado na mediação, e aí eu sou parcial, ou eu atuo como mediadora, e aí eu vou ser imparcial. Além disso, existe uma outra questão, que é a questão de prestar consultoria, assessoria e direção, que é uma atividade privativa da advocacia. E em relação a essa situação também, existe aí, e está estipulado no Estatuto da Advocacia e da OAB, esta atividade privativa, e existe aí uma desvinculação da profissão de origem, que nós depois certamente iremos também aprofundar e falar sobre ela, mas em relação à mesma é importante nós trazermos, porque se eu por alguma razão sou e estou a atuar como mediador, se eu tenho outra profissão de origem, sendo ela a advocacia, sendo ela assistente social, sendo ela qualquer outra, engenharia, veterinária, outra qualquer, eu estou ali como mediador. E por isso eu estou impedido de fazer essa colocação, essa direção ou essa assessoria. Em conclusão, e em relação a essa questão, nós podemos ter advogado que pode advogar na mediação, e nós vamos poder ter advogado que pode ser mediador, mas ele vai precisar de respeitar as regras e os princípios éticos e deontológicos das duas atividades. E por isso é muito importante essa questão, Luciana, que você trouxe, porque nós precisamos de ter muito bem distinta essa noção, e inclusive aqueles advogados que estão a advogar, que vão a um processo de mediação, seja no SEJUSC, seja na mediação privada, quando eles estão ali, se eles tiverem formação em mediação, isso pode, por um lado, auxiliar no desenvolvimento do processo, e certamente auxilia, mas esse profissional ele tem de ter consciência das limitações da sua atuação, isto é, ele não pode extrapolar a sua atuação de advogado na mediação e substituir a função ou a atuação ou a atividade do mediador que ele está também a exercer o seu papel e a sua função. Essa distinção, essa separação, ela é imprescindível para que os dois profissionais entendam como eles podem ser complementares e como eles efetivamente se complementam nessa sua atuação, nessa sua atividade, mas por conta dessa complementariedade eles não se podem de todo confundir. Perfeito, doutora. Ainda neste conteúdo, o advogado, ao receber os seus clientes em seu escritório, ele pode ali no seu escritório fazer as duas funções, atender como advogado e também ser o mediador ao mesmo tempo? Ok. Essa é uma questão que tem sido muito trazida, muito ventilada, e de alguma forma me parece que ela também tem de ver com a necessidade de nós aprofundarmos o Código de Ética e Disciplina da OAB. Porque no artigo 40, inciso 4º, se não me falha a memória, assim como no Estatuto da Advocacia da OAB, no artigo 1º, aquilo que consta é que está vedado o exercício concomitante de outras atividades no escritório de advocacia pelo Estatuto da própria advocacia. E isso, inclusive, já consta de uma decisão do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, de 2000, foi analisada essa situação, e isso traz-nos a necessidade da seguinte reflexão: mas porquê é que eu não posso, sendo eu advogado e tendo eu também uma atividade como mediador, exercer essas duas atividades concomitantemente no mesmo espaço? A justificação e a lógica é do Código de Ética e Disciplina da OAB, e ela traz como fundamentação a questão de que o cliente ele precisa de entender quem é que ele está a procurar. Isto é, o cliente precisa de entender e de saber previamente se ele está a procurar um advogado ou se ele está a procurar um mediador.
Por isso, se eu tenho a minha atividade no escritório, o meu escritório está identificado como escritório de advocacia, naquele espaço em concreto, eu não vou poder dizer que sou advogado e mediador. Aquilo que eu posso dizer é que eu sou advogado e, em concreto, eu sou advogada com especialização no processo de mediação. Isto é, eu sou uma advogada consensual. E aí aquele cliente vai me procurar por conta dessa minha especialização para resolver a situação dele com recurso ao processo de mediação ou, eventualmente, até numa etapa prévia, com recurso a uma negociação que seja uma negociação mais técnica. Essa justificação, ela diz respeito a isso, e aí até aproveito para partilhar uma experiência, porque o nosso currículo, e hoje em dia com as redes sociais, ele está publicitado. Então, vou dar o meu caso concreto. As pessoas sabem que eu sou advogada, inclusive que sou advogada em Portugal e no Brasil, e que também sou mediadora. E isso já levou a que pessoas me procurassem e dissessem: Dulce, eu não sei se estou a procurá-la como mediadora ou como advogada. E aí foi necessário da minha parte eu trazer o que é para ela. Olha, então antes de nós começarmos a conversa, isso é algo que vai ter que ficar absolutamente definido. Mas vejam, esta pessoa já sabia que eu era as duas coisas. Não foi a minha placa no escritório, por conta de que a advocacia também não pode fazer publicidade, não é? Então não foi a minha placa no escritório que chamou aquela pessoa. E isso é que nós precisamos de ter como orientador, como princípio aí, como critério que vai justificar essa situação. E aí eu expliquei-lhe: se você quer que eu seja sua advogada, eu vou ter uma atuação que vai ser uma atuação parcial em relação à defesa dos seus direitos, dos seus interesses e das suas necessidades, e vou-lhe dar sugestões, vou desenhar consigo uma estratégia para nós conseguirmos alcançar esse resultado, vou-lhe dar aquilo que são as minhas opiniões também sobre essa matéria, vou-lhe dar aqui uma assessoria. Diferentemente, se você me quiser contratar como mediadora, a minha intervenção vai ser uma intervenção imparcial e, nessa lógica, eu não vou prestar assessoria nem aconselhamento técnico ou jurídico, nem vou referir para você qual a minha opinião do melhor caminho a seguir. E por isso é necessário haver essa escolha, porque, por exemplo, a partir do momento em que há a opção por uma das duas atuações ou atividades, nós não vamos mais poder voltar atrás. Então eu diria, Luciana, ainda em complemento aí de fechamento dessa tua pergunta, que o advogado com formação em mediação, ele precisa de entender que ele, a partir desse momento em que ele tem especialização no processo de mediação, ele passa a poder designar-se como um advogado consensual, que significa que é um advogado que vai além do litigante, ou seja, ele não é menos que o litigante. Ele é um advogado com especialização técnica, com especialização jurídica, com reconhecimento da ordem, que, para além disso, ele conhece o processo adversarial, o processo litigante, o processo judicial, mas tem ainda conhecimento naquilo que eu denomino como sendo o triângulo do conhecimento consensual. Isto é, ele vai ter conhecimento sobre conflito, sobre comunicação e sobre negociação. E, por isso, ao denominar-se como advogado especialista em processos consensuais, certamente que ele irá ter uma maior ênfase social e receber aí clientes que talvez não pensassem em resolver o seu conflito, porque judicializar, demandar, poderia não ser o mais adequado. Com isso, esses profissionais, eles precisam de fazer essa reflexão interior. O que é para mim ser advogado? O que é para mim ser mediador? E como é que eu vou atuar nestas duas áreas? Inclusive, porque nós sabemos que o próprio Código de Processo Civil, ele também traz algumas limitações sobre o exercício da advocacia e da mediação no mesmo juízo ou no mesmo local do judiciário. E essa questão também tem de ver com essa mesma justificação, que é não só a angariação indevida de clientela, que é uma prática que não é aceite, como também de eventual possível favorecimento
ou de possível mais, uma relação mais à vontade e mais informal, nos lugares onde ele também atua como mediador. Então, são questões que são questões éticas e logo muito sensíveis, que existem várias opiniões sobre as mesmas, óbvio, mas o meu ponto em concreto é sempre o ponto da proteção do utilizador. Essa tem de ser a nossa lógica e a nossa atuação. Então, ser profissional e ser técnico implica ter ética e implica ter uma conduta aí bem adequada. Perfeito, doutora. E, inclusive, cai na próxima reflexão, que é o advogado, como mediador, ele pode entregar cartões de visita, oferecendo seus serviços de advocacia? Então, aí a resposta é absolutamente clara e redonda que não, né? Nem o advogado, nem qualquer outro profissional que esteja a atuar como mediador. E aí é muito importante que os mediadores entendam que ser mediador não é uma função meramente social em que nós vamos ter uma prestação de facilitar e sermos bonzinhos e que todas as pessoas vão em paz para casa. Ser mediador é ser um técnico especializado, é ser um técnico profissional e onde, ao aceitar exercer essa função e ao aceitar exercer essa profissão, em especial se estivermos a falar em mediação judicial, é absolutamente claro aquilo que diz o anexo 3 da Resolução 125 de 2010, sobre o que é o Código de Ética dos Advogados, onde ali consta que quem atua como mediador, no artigo 2º, ponto 4, quem atua como mediador está desvinculado da profissão de origem, seja advogado, seja qualquer outro profissional. Se está desvinculado da profissão de origem, ele vai como que se precisar de se reinventar na mesa, colocando esse seu conhecimento da profissão de origem lá atrás, lá fora da porta, e ali naquele momento ele está como esse técnico especializado. Técnico especializado em quê? No triângulo do conhecimento consensual. Ele é um técnico especializado em conflito, em identificação dos elementos de conflito, subjetivos, objetivos, contexto, conflito aparente, toda essa complexidade que significa estudar aprofundadamente o conflito, da negociação, no sentido de trazer aqui uma lógica do que eu defendo, sendo a negociação por valores, e quando eu digo a negociação por valores é identificando o valor dos diferentes valores, não valores económico-financeiros, mas outro conjunto de valores, numa lógica circular, e ainda a questão da comunicação, que precisa de ser uma comunicação assertiva, que precisa de ser uma comunicação, óbvio, não violenta, que tem muita relação também com a questão neurolinguística e, por tudo isso, esse profissional, ele vai querer ser novamente contratado, mas não em relação à sua profissão de origem. Ele vai querer ser novamente contratado, mas como mediador. E isso sim, ele já demonstrou ali as suas competências, ele já demonstrou ali as suas habilidades e certamente isso vai potencializar que ele volte a ser contratado e solicitado à sua intervenção como mediador. Além disso, ainda uma outra questão. Deixa-me só aqui. Além disso, aquilo que também se coloca é que existe um impedimento legal, que é o impedimento legal de 1 ano, para quem atua como mediador, prestar qualquer outro tipo de assessoria, representação ou aconselhamento. Se isso se aplica em relação àqueles que são originariamente advogados, também se aplica a todas as outras profissões de origem. E nós encontramos essa, digamos, essa questão desse impedimento com a representação e com a regulamentação legal, quer no artigo 7º da Lei de Mediação, quer também no artigo 172 do Código de Processo Civil. Com isso, não obstante, para além dessa prática proibida pelo Código de Ética da Advocacia, da impossibilidade de angariação de clientela, também outros profissionais, e aí designadamente aquilo que se vê acontecer, é uma prática ilegal e é uma prática que tem de ser denunciada
em especial quando ela acontece nos CEJUSCs, existe uma regulamentação, existe um procedimento interno para que essas denúncias sejam feitas e que haja, inclusive, um procedimento administrativo que pode levar e pode ter como consequência a retirada daquele mediador do cadastro de mediadores nacionais. Então estamos a falar de questões sérias e estamos a falar de questões que precisam de ser respeitadas para que também a mediação e o mediador ele tenha aqui uma dignidade com profundidade na sua atuação. Trabalhando com a possibilidade do advogado consensual, doutora, os advogados eles podem sugerir dentro da petição inicial ou até mesmo aqueles clientes que compareçam, né, em seus escritórios, a indicação de um advogado, aliás, a indicação do nome de um mediador? Mediador, perfeito. Essa questão é uma questão que leva à confirmação de quanto é necessário os advogados conhecerem o processo e designadamente quando estamos a falar de processo judicial, conhecerem aquilo que o Código de Processo Civil trouxe como possibilidades. Então, em relação a essa pergunta em concreto, o Código de Processo Civil, ele estabelece no artigo 168 que os intervenientes no processo, e no caso dos advogados em concreto, quando eles estão a fazer o seu requerimento inicial, eles podem escolher e podem inclusive escolher um mediador que não esteja cadastrado no tribunal. Essa escolha, essa opção, ela precisa de ser uma escolha conjunta dos diversos intervenientes. Então, se houver por parte dos diversos intervenientes numa ação, isto é, imagina, eu como advogada faço a petição inicial e indico um mediador. Na contestação, o outro colega vem confirmar a indicação desse mediador, pode-se dar o caso de, inclusive, esse mediador não se encontrar cadastrado naquele tribunal e ainda assim ele ter essa função de mediador nesse processo. Então, a resposta é sim. Existe a possibilidade legal dessa indicação e da escolha do mediador. Aquilo que resulta também é que depois, dentro do procedimento para se iniciar o processo de mediação, se não houver acordo entre os intervenientes, aí então haverá distribuição pelo cadastro do tribunal, de acordo com aquilo que for a forma como o próprio tribunal nomeia os seus mediadores. Vai depender dos critérios que são utilizados, mas eu diria que aí é importante haver um critério objetivo, sendo esse critério objetivo ordem alfabética, sendo esse critério objetivo, como a própria regulamentação, a resolução nos diz, em relação à sua especialidade numa determinada área, e nota que quando eu falo em especialidade numa determinada área, eu estou a falar da área de mediação. O que é que eu quero dizer com isto? O mediador especializado em mediação empresarial, especializado em mediação familiar, não é necessariamente alguém que tem uma formação em direito empresarial ou em direito familiar. Estamos a falar de especialização de mediação, especialização em mediador. Então, é um profissional que fez uma formação especializada naquele tipo de conflito, naquele tipo de comunicação, naquele tipo de negociação. É nesse sentido que eu me refiro aqui a essa especialização. E vamos encontrar vários mediadores com um perfil hoje em dia no Brasil, e isso deixa-me muito satisfeita. Nós já encontramos mediadores não só com muita qualidade, mas também com muita bagagem, experiência e o desenvolvimento de competências efetivas que dão segurança e confiança ao processo e aos intervenientes no mesmo. Eu sou um exemplo, né, doutora Dulce? Isso mesmo. Eu venho da área de letras e busquei a minha especialização em curso específico em mediação judicial. Após, fui me especializando, buscando pós-graduação também na área e outros cursos também especializados dentro do assunto mediação. Então, eu sou um exemplo
O exemplo vivo, né? O exemplo, exatamente. Real. O exemplo vivo e prático, real. E é isso mesmo, Luciana, e é muito importante você trazer esse seu depoimento em relação a esta questão, porque é importante que as pessoas façam a seguinte reflexão. Um profissional, para que ele se reconheça como um profissional numa determinada área de atuação, ele, por norma, precisa de um tempo para interiorizar conhecimentos, um tempo para se especializar e um tempo também para ele conseguir trazer para o mercado essas suas competências. E aqui entre nós, 40 horas mais teóricas, mais 60 horas práticas, é maravilhoso para ter um gosto sobre o que é que significa a mediação e o que é que significa ser mediador. Mas para se ser um profissional competente, responsável e que dê conta de fazer um serviço de qualidade, é necessário isso que você é o exemplo prático e vivo que teve de ser feito, isto é, buscar mais e mais e mais. E eu brinco, mas aquilo que também é, e aí partilhando um pouco da minha carreira, um bom mediador é aquele que nunca está satisfeito com aquilo que ele conhece, porque ele tem certeza que ele ainda não conhece. E esse é que é o bom mediador, é que ele tem ânsia de saber, ânsia de conhecer, que quer sempre alcançar um pouco mais, porque cada mediação é uma, cada sujeito é um, e não existem dois casos iguais, porque também não existem duas pessoas iguais, não é? São todas histórias diferentes, com autores diferentes, personagens diferentes, tudo muda a cada sessão. Tudo muda, isso mesmo. Agora, sim, trabalhando ainda a parte ética, né, relacionada à sessão da mediação, hoje, por exemplo, já estamos aí falando e ouvindo muito sobre as mediações online. Uhum. E tem surgido uma grande insegurança por parte, inclusive, dos mediadores, por parte geral dos advogados, né, servidores, sobre a questão, por exemplo, que também pode ocorrer em sessões presenciais, né, do qual isso também não fica fora, né, da situação. Pelo contrário, também isso pode ocorrer no presencial. Mas diante de todo o sigilo, de toda a confidencialidade que nós devemos trabalhar a mediação, pode ocorrer, doutora, do advogado ou o advogado orientar as suas partes a gravar uma sessão de mediação. E também utilizar esta gravação dentro do processo. E aí, como proceder? Essa é uma das questões que eu diria que é mais recorrente e em relação à qual eu acredito que ela vai continuar sendo recorrente, porque a resposta a ela é possível? Sim, óbvio que é possível. Assim como também é possível eu andar na rua e ser assaltada. Isso é, as pessoas podem exercer e atuar de uma forma contrária às regras e à lei, sim, mas é exatamente aí que a lei e que o facto de nós vivermos num país que é um país que tem um sistema jurídico de civil law, onde o que manda é a lei, que nos dá essa garantia e essa confiança. E por isso, porque que eu diria mais para vos provocar também, porque que essa situação surge e porque que ela é recorrente? Porque nós sentimos a necessidade de ter segurança. E a questão é que a autonomia da vontade, ela não dá essa necessária segurança. Porque quando nós trazemos a autonomia da vontade, as pessoas vão ter que se responsabilizar pelas suas próprias decisões. Então existem questões que vão continuando a ser recorrentes enquanto nós de facto não conseguirmos mudar aquilo que é a nossa forma de pensar, o tal chamado nosso mindset. O princípio da confidencialidade, ele está regulamentado na lei de mediação, então não só no artigo 2º, como as exceções do artigo 30,
E aquilo que acontece é que esse princípio ele impede qualquer tipo de gravação, de qualquer tipo de registro, assim como de qualquer tipo de ata sobre o conteúdo daquilo que aconteceu no processo de mediação. Quando o processo de mediação está dentro do judiciário, ainda costuma haver um sentimento de uma inter-relação, nomeadamente em termos daquela questão da prova, em termos da questão até da própria linguagem. Não é? A linguagem, muitas das vezes, a comunicação, é uma comunicação feita no sentido de prova. Eu não vou falar disso porque senão é prova contra mim, eu vou falar disso porque vai ser prova contra o outro, e por isso é que a confiança e o conhecimento no triângulo, ela é tão grande. Aí, por isso, eu diria que nós estamos a falar de um medo, que é um medo legítimo, que nós vamos precisar de acolher e que nós vamos precisar de tratar com muito profissionalismo. E uma das melhores formas de tratar esse medo é trazer para cima da mesa aquilo que nós precisamos e podemos tratar através deste processo de mediação. Então, desmistificar o outro princípio, que é o princípio da oralidade, dentro da confidencialidade, é uma das questões que me parecem muito importantes. Eu trazer para cima da mesa, enquanto mediadora, que, olha, dentro daquilo que nós vamos aqui tratar, a oralidade, o diálogo, é o que mais importa. E isso tem de ver com a possibilidade que vocês têm de trazer toda a informação que vocês entendam relevante, inclusive aquela que por alguma razão vocês ainda não falaram. E vocês estarem confiantes de que tudo o que aqui for falado, aqui fica. Porque todos nós precisamos de assumir esse termo, esse combinado de confidencialidade. Então, trazer isto nesta lógica informativa é muito diferente do que eu trazer assim, o que nós falarmos aqui é estritamente confidencial. Se alguma informação vazar, vocês vão ser penalmente condenados ou vocês vão ter consequências, inclusive penais. Então, vê como nós estamos a falar com uma linguagem de informação ou com uma linguagem de medo. E isso significa o quê? Que nós estamos a conquistar, entre aspas, a seduzir aqueles mediados a terem efetiva confiança no processo. E aí coloca-se, óbvio, a pergunta que você fez, que é, tá, Dulce, mas e se acontecer? Bom, se acontecer, nós vamos precisar, mais uma vez, de ter essa segurança e essa confiança no processo e na lei, e de que aquele ambiente que nós estamos ali a construir é um ambiente que não pode ser um ambiente contaminado por esses medos. Já existe, inclusive, uma decisão em relação a uma situação, pelo menos que eu conheço uma, tá? Não sei se eventualmente se existem mais, mas eu conheço uma situação em que o advogado não só gravou, como ele digitalizou a gravação daquele encontro, daquela sessão de mediação e juntou aos autos a gravação e o documento digitado com as conversas que tinham acontecido na sessão de mediação. Óbvio que pela aplicação da lei, não só a juíza mandou desentranhar dos autos aquela documentação e aquela gravação, como também, de ofício, fez uma participação à ordem dos advogados na secção correspondente de que aquele advogado tinha tido uma conduta indigna, imprópria e ilegal. E com isso, nós vamos começando não só a reforçar aquilo que é a consistência dos princípios, mas também vamos passar a respeitar aquilo que é a pretensão deste instituto. E em especial da confidencialidade, que eu diria que é o princípio fundamental para que a mediação dê certo, porque isso leva a que as pessoas fiquem mais à vontade no sentido de sentirem confiança naquele ambiente, confiança naquele processo, no procedimento e também no profissional. E aí eu diria que não só o princípio da confidencialidade, mas relacionado aqui com a questão da oralidade e da informalidade, ele vai, na linguagem que o mediador utilizar, quando ele, no encontro inicial, na denominada pré-mediação ou sessão informativa, ele vai apresentar o que é a mediação, ele conseguir justificar àqueles intervenientes qual é que é a proposta de trabalho, porque
o processo de mediação é isso, não é? É uma proposta de trabalho de gestão e resolução de conflitos. Ainda que tenha todo este procedimento de pré-mediação, onde passa-se todas estas informações sobre a confidencialidade, sobre esse diálogo, né, do que vai ser o trabalho da mediação, mas mesmo assim, com todas essas informações, ainda aconteça a agravação. Quais são os procedimentos que devem ser tomados, adotados? Quais os passos a seguir aí, tanto por parte do mediador, por parte do judiciário, né, dos servidores, e até mesmo por parte das outras partes e advogados contrários, doutora? Se nós tivermos no âmbito de uma mediação judicial, qualquer interveniente naquela mesa, e qualquer interveniente significa os mediados e os seus advogados, deve de denunciar a mesma ao juiz do fórum, e com isso o juiz do fórum, por dever de ofício, ele deve de denunciar aquela situação ao Tribunal de Ética da OAB. Agora, nós não podemos ser coniventes com essas situações, nós de facto temos que ser assertivos quando a lei não é cumprida, nós não podemos passar a mão, como se diz, a mão pelo pelo da pessoa e aceitar aquela conduta que ela teve, que é uma conduta antiética. Se for na mediação privada, aquilo que também se constata é que qualquer pessoa pode denunciar ao Tribunal de Ética da OAB. Essas denúncias, elas precisam de ser tidas em consideração, aí sim a prova, não é? Ou seja, eu tenho que ter uma prova que aquela pessoa ia gravar. Mas aí, em relação à gravação ainda, Luciana, deixa-me que te diga uma coisa, que é, a gravação é necessário que se identifique qual é que é a função pela qual a mesma foi realizada. Porque se eu tiver realizado uma gravação, mas única e exclusivamente para meu uso, isto é, no sentido de eu escutar aquilo que eu própria até disse, e eu não tenho intenção de utilizar essa gravação no sentido de vir a solicitar ou vir a utilizar a mesma num processo judicial contra o outro, não há, no meu entender, aí lugar à necessidade de uma denúncia. Aquilo que há lugar, de facto, a uma necessidade de denúncia ou de ofício, ou tal dever de ofício do judiciário, é se existe a realização dessa gravação com intenção de a utilizar para acusar ou para publicitar alguma coisa que vai constranger o outro. E aí entramos no foro da competência penal, porque inclusive é prática regulamentada pelo Código Penal. E isso significa que tem processo e procedimento próprio. Então eu diria que é necessário nós termos em consideração que tipo de situação estamos a falar, para não generalizarmos, e também se estamos dentro do judiciário ou se estamos fora. Muito bom, doutora. Mesmo porque entra a questão da boa-fé, né? Se você gravou para autocorrigir os seus próprios, melhorar, né, as suas próprias condutas, não vai afetar ninguém. Mas sim, se não houve ali uma boa-fé e partiu para uma outra situação, aí sim é o momento de refletir, né, e seguir a parte ética que conduz aí à confidencialidade. Perfeito, isso mesmo. Dentro da função, doutora, agora do mediador, a doutora já falou um pouquinho sobre isso, mas caso o mediador, vinculado à sua profissão de origem, né, no meio ali da mediação, um exemplo, ele é dono de uma farmácia, ele é um psicólogo, ou outra profissão, né, ou um professor, né, e ele entregue um cartão, ele entregue uma mensagem às partes, aos advogados, oferecendo seus serviços fora da mediação. Isto é possível? Isto é ético? Uma ótima pergunta que impõe uma reflexão mais profunda sobre o que é ser mediador e o que é que significa o exercício dessa função. É necessário que esses profissionais, em especial aqueles que se encontram no judiciário,
e que, na maioria, se encontram a fazer o exercício dessa função de forma gratuita, que eles entendam que não é pelo facto de estarem ali a fazer essa função gratuita que aquele lugar é um lugar para angariar clientela para outras atividades suas. Isso é de extraordinária relevância e importância. Nós precisamos de separar, em Portugal dizemos o trigo do joio. Nós precisamos de separar aquilo que é um profissional com competência, com seriedade e com ética dos demais. E, por isso, qualquer prática, independentemente da profissão de origem, que o mediador tenha no sentido de revelar ou de seduzir aqueles intervenientes às suas outras profissões, não é adequada. E isso não só, no meu entender, se tem relação com essa questão do cartão, mas também tem relação até com a própria verbalização do mediador, isto é, imagina, por exemplo, como tu falaste, aquele mediador tem uma loja de produtos naturais. Se ele na sua atividade outra tem uma loja de produtos naturais, durante a conversa de mediação, durante o processo e o trabalho de mediação, de modo algum, ele pode fazer referência a essa situação que você tem, tenho lá um produto na minha loja que ele é fantástico, resolve isso. Isso é óbvio antiético, isso é óbvio, além de ético, imoral, porque nós precisamos de entender que ser mediador e estar mediador é algo que é muito sério. Se essa atividade ela não é reconhecida no sentido de ser remunerada, não é por falta de regulamentação do CNJ. O CNJ já regulamentou os honorários dos mediadores e aquilo que agora é necessário é haver um movimento efetivo para que essa remuneração, nessa resolução orientadora do CNJ, seja cumprida pelos tribunais dos diferentes Estados. E sabemos que alguns Estados até estão a trazer uma remuneração, mas que não é uma remuneração digna. E por isso esses profissionais, no meu entender, que são técnicos especializados e não meramente estagiários que estão ali a fazer mediação, precisam de reivindicar os seus efetivos direitos, a sua profissão e a sua especialização técnica. Então, precisamos de entender que ser e estar mediador, e na mesma lógica que a arbitragem, aí eu acho que é muito similar. O árbitro, ele não diz que é árbitro. O árbitro, ele diz que ele está árbitro. Porquê? Porque ele não tem a profissão de ser árbitro, mas sim, para determinados processos, ele é nomeado árbitro. Da mesma forma, o mediador, hoje em dia, e eu aí diria na sua grande maioria, são muito poucos, que é para dizer que existem alguns que só vivem exclusivamente de fazer mediações. Porque, por regra, os mediadores têm outras profissões, outras atividades, até podem ser dentro da mediação, mas têm outras atuações. E por conta dessa situação, o mediador também está mediador, ele não é mediador. Ora, se ele está mediador, ele tem que respeitar esse estar mediador com tudo aquilo que isso implica. Inclusive, o facto de legalmente ele estar impedido de prestar assessoria pelo período de 1 ano. Então vejam, quando se fala de prestar assessoria, é assessoria de qualquer área, de qualquer vocação que ele possa eventualmente ter. E isso vem quer no Código de Processo Civil, no artigo 172, quer na própria Lei de Mediação, no artigo 7º. Com isso, nós estamos a falar de quê? E além disso, se não bastasse essa situação, o próprio anexo 3 da Resolução 125 de 2010, o Código de Ética, ele traz-nos no artigo 7º o impedimento de prestar serviços profissionais de qualquer natureza. Então, é necessário ao mediador, seja ele privado, seja ele judicial, ler aquilo que é o Código de Ética que consta da Resolução 125, porque ele lhe é aplicável e ele pode ter consequências determinadas pelo Código de Processo Civil, que são, nomeadamente, o desligamento da sua atuação ou da sua possibilidade de estar cadastrado como mediador judicial. Então, o mediador pode sim disponibilizar-se e inclusive o mediador até pode de alguma forma colaborar. Para quê?
para que no termo final conste que, se houver algum descumprimento ou a necessidade de algum esclarecimento ou eventualmente interesse em prosseguir ou em voltar ao processo de mediação, os mediados desde já se comprometem a fazê-lo. Então, essa disponibilidade o mediador pode, que é, olhem, se vocês tiverem alguma questão sobre aqui o que acabámos de trabalhar, como é que vocês pensam sobre isso? Pensam em voltar à mediação ou pensam já em outras soluções? Nesse sentido, sim. Isto é, o mediador pode trabalhar e pode oferecer mediação, no sentido que é o serviço que ele presta. Agora, outras atuações, outras atividades ou outros produtos ou serviços, não. Então, neste caso, ele não pode se colocar à disposição, terminou a audiência ali de mediação, se colocar à disposição às partes e aos advogados sobre o assunto. Isso mesmo. Perfeito, doutora. Agora, falando do mediador, fora, né, da mediação. Ele pode procurar advogados e oferecer e apresentar os seus trabalhos como mediador? Okay. Então, aí vamos ao seguinte, o mediador, como mediador, ele não está impedido de fazer publicidade, informação ou divulgação da sua atividade. E por conta disso, ele pode, sim, fazê-lo. Inclusive, a própria lei de mediação, ela determina que no caso de situações que sejam decorrentes de contratos comerciais ou societários, onde não exista cláusula de mediação, será realizado um primeiro encontro pelo mediador sem custos. Isso é o que consta da lei de mediação. E com isso, nós já estamos não só a dizer que esse mediador ele pode contactar os advogados, no sentido de dizer, olha, eu sou mediador, este é o meu currículo, este é o meu pedigree, esta é a minha especialização em termos da minha área de atuação, precisando de mim estou ao dispor. O que é necessário ter em consideração é a impossibilidade do mediador entrar em contato com o advogado, como eu já soube da existência de algumas situações, e com a indicação do advogado ele ganhava um percentual daquele caso. Então isso aí é antiético, tá? Então o que nós estamos a dizer é que o mediador pode se colocar no mercado, pode se apresentar ao mercado, mas ele não pode entrar em contratos de interesses contra aquilo que é o instituto e o processo de mediação fora das audiências ou dentro delas. Isso aí é que é preciso ter cautela e entender. Mas tem tudo a ver, Luciana, e aí também já até fazendo aí a passagem para depois respondermos a algumas perguntas que foram aqui colocadas, tem tudo a ver com a circunstância de, se nós enxergamos, se nós pensamos neste mercado, que é o mercado da mediação e da atuação dos mediadores, como algo que é escasso e que tem escassez de processos e aí todos querem ficar com tudo, ou se nós pensamos neste tema como algo que é a abundância. E aí voltamos outra vez à questão do medo, ao medo e à criatividade. Se nós focarmos no medo, nós vamos estar sempre limitados com essa questão da escassez. Mas se nós estimularmos a criatividade, nós vamos identificar que existe sim uma potencialidade de abundância de áreas, de mercados, de atuação, que é infinita, diria eu, porque o conflito ele é inevitável às relações humanas e hoje em dia as pessoas começam a estar mais conscientes sobre aquilo que são os seus problemas, aquilo que são as suas necessidades, aquilo que são as suas expectativas e aquilo que os diversos meios, os diversos processos, as tais diversas vias lhe oferecem. E ter essa consciência, isso traz de facto aí também alguma segurança de que nós não precisamos de ir todos pelo mesmo caminho e que há lugar para toda a gente. Exatamente, doutora. Buscar, né, o nosso melhor profissional, né, e desbravar aí as várias formas e maneiras de realizar o trabalho da mediação, que é a pacificação social. É isso mesmo. Fantástico. Nós temos aqui algumas questões, aí deixa-me só identificar. Está aqui uma pergunta sobre se o advogado também é mediador, pode ter um cartão
em que ele diga que é advogado e mediador ou precisa ter 2 cartões, uma para cada situação distinta? Bom, essa questão eu diria que ela tem muito de ver com a forma como nós colocamos essa informação e a forma como nós apresentamos essa questão. Se formos ao rigor, nós deveríamos ter 2 cartões. Agora, se nós colocarmos que somos advogados, que temos especialização no processo de mediação, que temos especialização no processo de arbitragem ou outro, vai depender muito da forma como essa situação é feita. Então, eu diria que mais do que o conteúdo, para não sermos preciosistas, não é? É a forma como nós vamos utilizar essa nossa situação e essa nossa posição. E aí faria a mesma questão de outro jeito, que é, você colocaria advogado e psicólogo, você colocaria advogado e contador, você colocaria advogado e, sei lá, personal trainer. Bom, vai depender da situação e vai depender muito do indivíduo, daquilo que ele está a querer oferecer ao seu mercado e aos seus clientes. Não sei se você tem alguma coisa que queira acrescentar aí mais, Luciana. Acredito que é isso mesmo, doutora. A forma como você vai divulgar o seu trabalho precisa estar atento à compreensão de quem vai ler, né, a informação. Então, neste caso, especializado em mediação, dá a compreensão de que o advogado, além da parte técnica do advogado, ele também vai auxiliar as partes num processo de mediação, que é o diálogo, né? Isso mesmo. Temos aqui uma pergunta absolutamente fantástica da Beth. Luciana, a Beth diz assim, ela queria saber, do meu ponto de vista, de um modo geral, para nós, jovens estudantes, que estão estudando e se empenhando nas áreas dos métodos adequados, como é que eu acho que está ou estará o mercado de estágios em direito e se haverão disponibilizações de estágios. Beth, eu tenho algo para te dizer em relação a isto, que é o seguinte, eu digo isto muitas das vezes nas competições que eu intervenho, não só como avaliadora, hoje também como mentora, e que faço parte das organizações em concreto. Os jovens advogados e aqueles que estão a estudar hoje direito e que têm a possibilidade de não só estudar, mas se especializar em métodos adequados, eles são a minha esperança num futuro que eu acredito que agora ainda vou ver, ok? Porque está tudo a acontecer muito rápido. A outra resposta e pergunta que eu tenho para te dar é, vai ser fácil? Bom, certamente vai ser um enorme desafio. Agora, é dos desafios e da coragem de enfrentar desafios que nascem as mudanças e que se efetivam transformações. Então, vocês jovens vão ter aí vários desafios que vocês precisam de colocar em prática, fazendo essa mudança e essa transformação acontecer. E vai dar certo, porque vocês hoje já têm uma estrada, que é uma estrada, eu diria que ela está mais ou menos limpa, ok? E aí vou partilhar uma questão que é a minha vivência e a minha experiência. Eu tive acesso e eu tive conhecimento àquilo que são os hoje denominados métodos adequados de resolução de conflitos em 2002. E em 2002, quando eu comecei a falar deles para os meus colegas, eles olhavam para mim como se eu fosse um alienígena, um extraterrestre. Estava a dizer alguma coisa que eles não entendiam. Hoje, toda a gente, pelo menos, já ouviu falar. Quando chega um jovem que traz essa bagagem e que traz essa técnica, como nós vimos hoje em dia, jovens a negociar e a saberem negociar com técnicas, com ferramentas, os advogados com um percurso de maior tempo, eles vão precisar de se atualizar e eles vão sentir em vocês ameaça. Então, quando nós sentimos ameaça, existe uma tendência para nós abafarmos essa ameaça, não é? Então é aí que eu digo que vocês vão ter esses desafios, mas vocês hoje já contam com muita bibliografia, já contam com muitos profissionais, já contam com uma gama de comunidade, de sociedade civil que é consciente, que é interessada em que quer saber. Então,
mais do que a questão dos estágios, de vocês terem lugar para fazer estágio, eu diria que vocês vão ser a mudança dos escritórios. Isto é, vocês vão potencializar que aquele escritório passe a ter uma área de atuação que ele nunca tinha pensado, uma área de atuação, um nicho de mercado que ele nunca tinha imaginado que existia. Eu recordo que ao início da minha prática de advocacia, haviam clientes que chegavam ao escritório e eu dizia, nessa lógica do advogado litigante, tá? Do advogado do processo judicial. E eu pensava, olha, o teu caso eu entendo, mas não é aconselhável nós judicializarmos porque não vai ser rentável. Aquilo que o tribunal te vai dar não é aquilo que tu queres. E a pessoa saía do escritório sem uma resposta. A pessoa saía do escritório sem um acolhimento para o problema dele. Se houver um advogado, como depois eu também passei a ser, que tem uma lógica de consenso, olha, vamos quê? Vamos negociar de uma forma diferente? Ou vamos ver se há possibilidade de utilizar outro método, que seja mais económico, mais rápido e que trabalhe, por exemplo, a questão da imagem, e por aí nós conseguimos dar essa resposta. Então, o futuro não é totalmente fácil, tem grandes desafios, mas é possível. E para vocês está mais facilitado do que foi para nós. Por isso, é sem desculpas. Não é, Luciana? Sim, é um grande avanço já fazer parte da grade curricular, né, doutora? Os métodos alternativos e adequados, né? E sem contar que esses jovens, né, esses estudantes, eles já vão fazer parte diretamente da transformação da cultura para o futuro do trabalho da mediação. Então, será muito bem-vindo, né, essas atualizações. Bom, tem aqui uma outra questão que é sobre se para ser mediador ou conciliador precisa de ter nível universitário e fazer a capacitação de acordo com a resolução. Nós temos dois grupos de mediadores e conciliadores, os judiciais e os não judiciais ou privados. Para ser mediador judicial com cadastro no CNJ, aí sim, precisamos de ter 2 anos de graduação reconhecida pelo MEC, ou melhor, uma graduação há 2 anos reconhecida pelo MEC, uma formação teórica de 40 horas e um estágio prático de 60 horas nos termos da resolução. Para se ser e atuar como, isso para ser mediador, o conciliador não faz essa exigência da graduação universitária, pelo menos que eu saiba. Na mediação e na conciliação privada não existe essa exigência nem de ter uma graduação, nem de ter essa formação. Aquilo que se diz lá é de ser capacitado, mas não se fala sobre qual é essa capacitação. Aí nós entramos em outras questões que têm de ver com as escolhas e com poder ou não trabalhar essa situação. Vamos só ver aqui se há mais. Não sei se você quer complementar alguma coisa. É isso, doutora. A graduação ela não, né, tem necessário, assim, da área de direito específicas. Pode ser qualquer área, né? Qualquer área que você tenha formação há mais de 2 anos. Okay. A gravação, para quem foi falando aqui dela, a gravação ela é proibida, e é óbvio que ela é proibida com a justificação que nós falámos aí da questão da confidencialidade. Ok, aqui também se está a perguntar se ao advogado com formação em mediação, se é interessante ele oferecer serviços de mediadores a outros colegas advogados. Vamos lá. Esse advogado com formação em mediação, se ele vai dizer aos colegas advogados que, olha, eu sou mediador e enquanto mediador vocês podem me contratar, não tem nada contra, tá? Só terem atenção àquela questão, querem me contratar, esta é a minha tabela, ou eu estou registado naquela câmara, podem acioná-la e me indicar. Então, essa informação é toda possível, tá? Sempre seguindo o lado profissional, né, doutora? Ok, isso mesmo. O Arivaldo pergunta se eu me recordo o estado onde ocorreu a decisão da juntada de gravação. Eu não tenho certeza se foi no Rio Grande do Sul, Arivaldo, mas eu vou buscar, basta fazerem a pesquisa também na internet para identificarem essa informação,
porque ela Foi foi sim, bem doutora. publicitada. Foi Santa Catarina, não foi? Foi, Ou foi Rio Grande do sim. Foi Sul? no sul. Isso, Foi Rio no Grande do Sul, Sul. ou foi Rio Grande do Sul ou foi Santa Catarina. Eu tenho ideia que foi Isso. numa das duas, não tenho certeza absoluta em qual. Ok. A Júlia está a questionar qual é que é a relação de parentesco entre mediação, arbitragem e dispute resolution. Bom, isso é uma questão, Júlia, que nos leva aqui muito tempo. E nós não temos, por conta daquilo que já estamos 3 minutos passados do nosso tempo, mas dizer que nós estamos a falar de métodos não judiciais. Isso elas têm todas em comum. Depois há uns que são consensuais, há outros que são autocompositivos, há outros que são híbridos, então há aí alguns pormenores. E, por fim, só escolher aqui mais uma. De que forma poderia ser divulgada a utilização da mediação no Brasil? Hoje, com esta questão da pandemia, nós temos aí lives, temos aí informações, eu diria, não sei se em excesso. Então, aquilo que me preocupa hoje em dia, e aqui a Luciana foi um dos motivadores de que isso acontecesse, é que cada vez mais nós comecemos a fazer uma triagem do que é importante e daquilo que é relevante em termos de informação. Então, a divulgação do boca a boca com a família, com os amigos, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, em termos do que é, para que serve, quando utilizar, eu diria que é mais relevante. E partilharem aquilo que vocês consideram que é informação de qualidade. Isto é, se há alguém que traz um depoimento, se há alguém que escreve um artigo, que faz uma notícia e que vocês consideram que aquela pessoa está a fazer um bom trabalho, divulguem, partilhem, participem. E aí também, desde já aproveitando, para quem não sabe, para quem ainda não me segue, eu tenho vários canais, um deles é o canal do YouTube, onde vocês não só vão encontrar vários vídeos informativos, explicativos, como de partilha de conteúdo, que é o que eu considero que de facto é muito importante neste momento. Partilha de conteúdo com fontes, partilha de conteúdo com fundamentação legal, partilha de conteúdo onde vocês podem embaçar o vosso conhecimento, podem fundamentar o vosso conhecimento. Então fica desde já aí o convite para vocês poderem ter acesso a esse material e também a mais recente atuação que eu partilhei, ou mais recente instrumento que eu partilhei, que tem de ver aqui com o nosso evento de hoje, que é o Via Consenso, em que vocês têm acesso e a disponibilidade de baixar gratuitamente esse e-book sobre o Via Consenso, e aí também até a própria Júlia terá algumas respostas a algumas perguntas colocadas. Dessa forma, Júlia, Luciana, aí no tempo, dar-te um pouquinho também para você terminar aí o nosso encontro de hoje. Acho que cumprimos com o nosso objetivo, mas também te perguntar se ficou atendida naquilo que eram as tuas expectativas. Inteiramente. Foi perfeito, perfeito. Gostaria de reforçar sobre essa questão de como divulgar, né, este trabalho e assim, uma observação, nós precisamos sair, né, deste círculo vicioso que é só divulgar para quem é da área do direito, né? Isso. Nós temos que sair deste meio, né, e começar a construir pontes, né? Então, a gente precisa trazer e levar a informação de modo geral, incluir todas as pessoas nesta informação. E como? De boca a boca, né? Vendo mesmo estes conteúdos que são ricos da doutora Dulce, que tem muitos, quem puder aí acessar, vocês vão ter assim uma vasta informação de conteúdos extremamente importante para enriquecer os nossos conhecimentos. Foi assim que eu a encontrei, acompanhando estes conteúdos. E foi assim que eu comecei a criar essas fontes. Doutora, estou imensamente grata pelo momento de partilha, que foi riquíssimo.
e que traz extrema importância para o nosso dia a dia, para os nossos conhecimentos e aprofundamento também, né, de partilhar estes conteúdos com todos, que talvez muitas vezes são dúvidas, né, e que nós não conseguimos aí algumas respostas. Então foi bem esclarecedor e agradeço a todos que nos acompanharam e espero aí continuar, né, partilhando desses conhecimentos e de todo este conteúdo com todos vocês. Obrigada, Luciana, pelas tuas queridas palavras, pelo desafio e por teres feito parte aqui deste nosso primeiro encontro, que também é muito importante para mim. Acho que começámos muito bem, com 5 estrelas aí nas colocações que colocaste no enriquecimento. Então, desejo continuarmos esse caminho, que cada vez está ficando mais composto de gente, e que é disso que nós precisamos, gente com competência, gente com dedicação e gente que faça aquilo que os princípios da mediação e os princípios do consenso nos trazem. Então, parabéns também pelo teu trabalho. Luciana, você também tem o teu Instagram e no teu Instagram você também costuma colocar lá conteúdos. Então, se você também quiser partilhar aí qual é o teu Instagram para que os nossos aqui participantes te sigam, você quer dizer qual é? Sim, mediadora Luciana Fuda. Ok, então sigam também aí a Luciana, que ela também partilha com vocês conteúdos e é exatamente isso que nós estamos aqui a fazer, criar uma rede de profissionais responsáveis, competentes e éticos. Profissionais que não só mediadores, mas profissionais que atuam na mediação. Esse é o nosso propósito, é trabalharmos aqui dentro desta questão das vias consensos, advogados, árbitros, conciliadores, mediadores, negociadores, todos aqueles que queiram efetivamente construir um mundo diferente, mas um mundo com os pés no chão. Não um mundo de abaçar árvores, nem um mundo de ilusão. Nós temos ética, temos disciplina, temos rigor, temos profissionalismo. E estamos juntos. E somos todos uma equipe, né, doutora Dulce? Isso mesmo. Somos todos uma equipe e que trabalhamos todos pelo mesmo propósito, com a mesma vocação. Muito obrigada, Luciana, e muito obrigada a todos que estiveram aí conosco. Bem-ajam, bom final de semana e até breve. Sigam-nos nas redes sociais, viu? Tchau. Até mais. Tchau, tchau.